Boa tarde a todos. Hoje nós vamos ter a palestra do professor Erivaldo Ferreira de Moraes Júnior. Ele é mestre aqui pelo nosso Profimate, tem licenciatura plena em matemática pela UPE, no campus Garanhuns, e atualmente é professor do IFPE, no campus de Caruaru, não é isso? Muito obrigado, Erivaldo, por ter aceitado o nosso convite. E aí você pode apresentar a sua palestra e ao final a gente abre para perguntas e questionamentos e dúvidas, tá bom? Boa apresentação. Perfeito, muito obrigado, professor Eudes. Agradeço demais a oportunidade e o convite que me foi feito ainda por Anete. Nossa, Anete, eu tenho um carinho gigantesco por essa mulher, gigantesco mesmo. A gente tem uma relação muito boa. Ela é, como professora, nossa, vocês sabem, né? A Anete é sensacional. E como pessoa, então, o pouco que pôde conversar fora do ambiente do Profimate, dá para se perceber, deu até para jogar vôlei com a Anete. Então, eu não poderia jamais dizer não a esse programa. A gente que sai do Profimate, que vira egresso, olha para trás e vê o quanto que a gente muda do antes e do depois do Profimate. Né? O quanto o nosso profissionalismo ele muda, o que esse programa ele é capaz de fazer na vida de um professor de matemática como qualquer um de nós. Então, eu devo as minhas recentes conquistas ao Profimate. Né? Eu vim de uma licenciatura muito deficitária, apesar de ser numa universidade pública conceituada, eu vim de uma licenciatura muito deficitária, e o Profimate foi capaz de cobrir, de sanar essas lacunas, a grande maioria delas deixadas durante a graduação. Eu sou professor do Instituto Federal de Caruaru, hoje passei pelo IFPE de Pesqueira, como o professor Eudes falou aí, mas eu atribuo essa conquista de ter entrado no concurso do IFPE, um concurso extremamente concorrido, ao Profimate. Sem tudo que eu aprendi no Profimate, eu não conseguiria, de forma nenhuma, ter me saído tão bem, ter ficado entre os primeiros colocados de um concurso tão concorrido como o do IFPE. Então, o meu agradecimento a esse programa é gigantesco, tudo que tiver relacionado a ele, aonde eu puder defender esse programa do Profimate, seja em qualquer instituição, mais especificamente na Federal Rural, eu vou fazer essa defesa, tá? Gente, eu não queria fazer algo muito formal. Eu sou uma pessoa extremamente informal, dou aula brincando, dou aula sério quando precisa ser, mas eu gosto de trazer a informalidade e eu gosto de ser espontâneo, tá? Aquela coisinha do slide pronto, acabado, não é muito a minha cara, não. Então, eu preparei um slide, embora eu não vá seguir esses slides, tá? Na verdade, os slides são os mesmos, inclusive, que eu defendi na minha dissertação, então muita coisa eu vou pular. Se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar com o professor Eudes e ele compartilha com vocês esse material, tá? Mas, primeiramente, eu já vou mostrar aqui a vocês, perdão, que o trabalho, a dissertação, eu vou apresentar aqui a vocês, ele está no banco, né, de digital de tese e dissertações da Rural. Você pode pesquisar aí pelo título ou pelo meu nome, você vai encontrar rapidinho. O meu orientador foi o professor Adriano Regis, e estavam na banca o professor Inojosa, daqui da Rural, e o professor Hélio Porto Neto, da Federal, tá? Então, aqui, uma busca rapidinho, você vai encontrar o trabalho na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que eu até deixei ele aqui. Eu vou filar algumas coisas por ele, porque é uma coisa que eu não lembro mais de tudo, gente, são muitas demonstrações. Então, eu vou dar uma filada de vez em quando aqui nele.
E também, a convite do IGISP, né, que é o Instituto GeoGebra Internacional de São Paulo, eu conheci a professora... Esqueci o nome dela agora, meu Deus. Eu conheci a professora responsável por isso lá no congresso que eu fui na USP, tá? Esse GISP, ele é da PUC de São Paulo, e lá eu conheci a professora. E eu falando do trabalho, ela disse: por que você não submete isso numa revista científica? E sugeriu a revista científica do Instituto GeoGebra de São Paulo, e foi o que eu fiz. Eu fiz um recorte e uma adaptação focando no GeoGebra, que não era o foco ainda enquanto dissertação. Eu fiz essa adaptação e também submeti esse trabalho nessa revista. Vocês vão ver que é uma coisa de 2017 e várias versões do GeoGebra já se passaram desde então, mas há também essa variação aqui do trabalho, como vocês podem ver aqui na revista do Instituto GeoGebra de São Paulo, do IGISP, tá? Então, volta e meia também pode ser que eu precise voltar para aqui. Então, eu vou rapidinho, já tinha separado aqui a apresentação, embora eu não vou, como eu disse a vocês, seguir o que está aqui fidedignamente. Só queria mostrar especificamente o que é o trabalho, do que se trata essas quádruplas harmônicas e a esfera de Apolônio, tá? Primeiramente, eu queria passar aqui os créditos da sugestão do tema ao meu querido professor e orientador Adriano Regis. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada às geometrias, mesmo no plural, a todas as geometrias. E Adriano, percebendo isso e já querendo escrever sobre esse tema, ele sugeriu que nós fizéssemos esse trabalho, e eu topei de primeira, e a gente começou, já botou a mão na massa e começou a escrever, tá? Basicamente, o que se conhecia, até eu achei em francês, no livro em francês, eu achei uma pessoa mencionando que esse trabalho poderia ser utilizado, apesar de usar a geometria euclidiana plana, ele poderia ser levado também para outras dimensões. Mas é uma menção assim muito sutil nesse trabalho, nesse livro em francês, dizendo sobre as outras dimensões. Então, certamente vocês já ouviram falar sobre o círculo de Apolônio, que é o que a gente vê nos livros e nos trabalhos por aí, mas talvez dificilmente vocês tenham ouvido falar sobre a esfera de Apolônio. E é o que a gente tentou fazer nesse trabalho, tá? Partir das quádruplas harmônicas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que se trata, e levar isso, utilizar as ferramentas computacionais que temos, especificamente o GeoGebra, para levar isso para a terceira dimensão e também, por que não, pensar isso numa enésima dimensão. Embora seja difícil visualizar, né, a olhos nus, vamos dizer assim, a hiperesfera, mas o que a gente vai fazer aqui agora também pode ser levado para a enésima dimensão, tá? Então, o trabalho faz isso, né, apresenta uma explanação acerca de um conceito pouco explorado, que são as quádruplas harmônicas. A gente às vezes vê nos livros de geometria de ensino superior, né, cita a quádrupla harmônica, e como consequência também há um conjunto de pontos do plano que possuem uma propriedade, e aí conjuntos de pontos de plano que possuem uma propriedade já nos remete a lugar geométrico, né, que é a definição de lugar geométrico é com o conjunto de pontos que possuem uma determinada propriedade, e esse lugar geométrico é conhecido como o Círculo de Apolônio. E aí, se a gente leva em consideração o espaço e não o plano, ao estudar o lugar geométrico, a gente acaba também estendendo o círculo para a terceira dimensão, né, o espaço, e entendendo ele como a esfera de Apolônio. Então, basicamente é isso, partir das quádruplas harmônicas e chegar na esfera de Apolônio. Aqui eu não vou falar sobre essa introdução. Tá uma breve árvore aqui, né, de como a gente dividiu a dissertação, dividiu o trabalho.
nós fizemos o capítulo 1. Gente, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Podem, se quiserem, me interromper durante a minha fala, eu inclusive acho melhor. Então, tá, a gente dividiu o capítulo 1 como quádruplas harmônicas, o capítulo 2 como Apolônio e o seu círculo, e o capítulo 3 com a esfera de Apolônio. O capítulo 4 talvez seja o mais objetivo, vamos dizer assim, né? A gente saiu caçando, vou usar essa palavra, a gente saiu caçando por aí exercícios das diversas línguas nas diversas Olimpíadas nacionais e internacionais que pudessem ser resolvidos utilizando o que a gente está mostrando aqui na dissertação, tá? Então, basicamente, resolução de exercícios é o capítulo 4 da dissertação. Bem, e agora eu vou para outro canto. Eu vou para a construção, a divisão de um segmento numa razão dada, tá? Eu vou começar a falar agora com vocês especificamente sobre o que é uma quádrupla harmônica, né? E aí, a gente já vê aí o nome quádrupla, ou seja, é alguma coisa com 4 alguma coisa. Então, tem 4 coisas que estão sendo vistas, né? Que estão sendo trabalhadas aí. E o que são essas 4 coisas? Ó, a gente tem que pensar o seguinte. Cadê o GeoGebra que eu deixei aberto? Eu vou traçar aqui uma reta qualquer AB. Ficou muito longo esse segmento. E ao traçar esse segmento qualquer AB, eu posso escolher um ponto, um terceiro ponto, interno ao segmento AB ou externo ao segmento AB, desconsiderando os próprios pontos A e B agora, tá? Então, eu vou fazer um terceiro ponto C interno a este segmento AB. E aí, a divisão harmônica, ou somente uma divisão de segmentos, eu posso imaginar o seguinte, que esse ponto C, perdão, tá? Esse ponto C, ele divide. Deixa eu botar mais para baixo, que depois eu trago um print de lá para cá. Ele divide o segmento AB numa certa razão. Tá? Esse ponto C, claro, se a gente pensar, por exemplo, suponha que AB é uma mediana de um triângulo qualquer. Eu poderia dizer que C é o baricentro desse triângulo, né? Uma vez que C, ou baricentro, é uma propriedade que o baricentro divide a mediana na razão 2 para 1. Né? Não é bem o que eu construí aqui, que visivelmente a gente está vendo que agora está mais parecido com 2 para 1, o que significa dizer que a distância de C para A seria 2 unidades de medida e a distância de C para B seria 1 unidade de medida. Porém, eu posso encontrar um quarto ponto, daí a palavra quádrupla, né? Eu posso encontrar um quarto ponto que também mantém essa mesma propriedade, que mantém essa mesma característica, em que a divisão deste quarto ponto para A e essa divisão desse quarto ponto D, vou chamá-lo de D, tá? Esse quarto ponto D, a divisão de D para A, seja a mesma de C para A, D para A dividido por D para B, é a mesma coisa de C para A dividido por C para B. Então, eu vou chamar essa razão de K, tá? Suponha que, no caso do baricentro, né, como eu citei esse exemplo, seria a razão 2 para 1, ou seja, a razão 2. Mas existe um outro ponto externo, como eu mostrei a vocês, que isso também é possível. Eu vou até fazer aqui rapidinho. Vamos lá, vou dividir isso em 3 pedaços, para evitar falhar. Aqui seria o A,
aqui seria o B, aqui seria o C. Obviamente, para que essa razão fosse também o mesmo número real K, eu teria que ter esse ponto D, né? 3 unidades de distância do ponto B. Ou seja, vamos lá, usar numerinhos aqui como eu uso com os meus alunos, porque quando eu começo a falar com letras, eles não conseguem entender. Então, CA dividido por CB seria 2 dividido para 1, ou seja, a razão 2. Enquanto que DA, nesse caso, são 6, né? E DB, nesse caso, é 3. Também dá a mesma razão, que dá a divisão CA por CB. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que há, sim, uma quádrupla harmônica. E aí foram tantas, gente, separei, eu acho que isso tem na dissertação, mas eu separei 7 formas diferentes de escrever essa notação. Embora eu não lembrei de todas e escrevi algumas aqui. A gente pode dizer que nessas configurações, A, B, C, D é uma quádrupla harmônica. E aí há controvérsias sobre essa notação, uma vez que a gente não explicita bem aqui quem é o segmento principal, vamos dizer assim. Né? A gente está partindo do segmento AB e escolhendo um ponto interno a AB e um ponto externo AB, de forma a obter uma quádrupla harmônica. Então, há controvérsias sobre essa primeira notação. A gente também pode dizer que A, B, C, D formam uma quádrupla harmônica, ou ainda que A, B, C, D é uma divisão harmônica, ou ainda que C e D dividem harmonicamente o segmento AB, e mais ainda, D, que é aquele ponto externo, é o conjugado harmônico de C em relação ao segmento AB. Então, são várias formas que a gente pode tratar essa notação, mas em todas, o caso é o mesmo. Existe um ponto interno ao segmento AB, que divide esse segmento numa mesma razão de um ponto externo a esse segmento AB, tá? Então, a gente já pode dizer, resumir aqui, que é o que eu acho que tem na apresentação, exato, que os pontos C e D dividem, são pontos dessa reta AB, tais que essa divisão existe, ok? Existe e é um número real. Ao pesquisar e escrever, percebemos também que se a gente trocar aqui, utilizar segmentos orientados, né, ao invés de CA usar AC, em algum momento você vai estar tratando com esse K negativo, se a gente utilizar segmentos orientados, tá? Porém, eu não acho que eu acho que é um capricho desnecessário, né? A gente está falando de distâncias e distâncias sempre são números reais não negativos e a gente resolveu descartar essa opção, esse fato de que o K poderia ser um número negativo e aí o nosso K sempre vai ser um número maior do que 0, tá? No entanto, ainda falando sobre esse K, o que a gente pode pensar é o seguinte: ora, se o segmento A, B é dessa forma, né? Se o D está mais próximo do A, está externo a AB, só que mais do lado de A, vamos dizer assim, a grosso modo, então eu posso dizer que essa divisão aqui, DA sobre DB, que é igual a CA sobre CB, é algo que está entre 0 e 1. Aquele K é algo entre 0 e 1, tá? E, por outro lado, eu vou chamar isso de D', porque eu vou usar um segundo D agora. Se o meu D está do lado de lá, vamos dizer assim, D duas linhas, então D duas linhas A
dividido por D, duas linhas B, que é igual a CA sobre CB, a gente já pode garantir que esse sujeito é maior do que 1. Tá? E outra coisa que a gente pode garantir, eu vou falar disso mais para frente, quando a gente estiver tratando do círculo de Apolônio, é que se é um teorema isso, tá? Se existe a quádrupla harmônica, esse K, que é o resultado, que é a razão desses segmentos, se a quádrupla harmônica existe, K é diferente de 1. E aí pode ser negativo, se a gente usar segmentos orientados. Mas K, o que eu posso garantir é que K é diferente de 1. E também é um teorema que se K for igual a 1, aí eu já vou para o próximo frame aqui, se K for igual a 1, o ponto D, vamos dizer assim, o ponto externo não existe. C é o ponto médio, se K é igual a 1, então eu posso garantir que C é ponto médio de AB. Isso está demonstrado na dissertação, tá? Que, claro, está óbvio. Está óbvio e está mostrando também lá por que D não existe. Eu vou mostrar especificamente por que D não existe quando a gente estiver tratando do círculo de Apolônio. Mas se C é o ponto médio, K é igual a 1. E vale a recíproca. Se K é igual a 1, C é o ponto médio. Tá? E, então, para que a quádrupla harmônica exista, o K não pode ser 1. Ele pode ser algo entre 0 e 1, ou pode ser maior do que 1, ou ainda pode ser algo negativo se a gente utilizar segmentos orientados. Acredito que alguém levantou a mão, pode ficar à vontade, que eu não estou enxergando a sala. É Fabiano. Pois não, Fabiano. Em relação ao ponto C aí, no segundo caso, ele estaria nessa posição mesmo ou mais próximo do B? Perfeito. Perfeito, Fabiano. Muito obrigado. De fato, né? Vou chamar ele de Celinha. Celinha, de fato. Como esse cara aqui é o ponto médio, né? Se K está entre 0 e 1, D é externo, mais próximo de A, e C está entre A e o ponto médio. E se K é maior do que 1, significa dizer que D é um ponto externo mais próximo de B, ou ao lado de B, enquanto que C' é algo que está entre o ponto médio e B. Perfeita observação. Eu deixei passar essa informação aqui com vocês. Bem, obrigado, tá, Fabiano? Isso pode ser demonstrado utilizando... tem várias demonstrações, tá, na dissertação. Vou aqui só mostrar a vocês algumas, embora não vá explorar. Aqui está a demonstração da distância, não, ainda são divisão harmônica, a construção dos segmentos. Olha, são coisas, a gente fez uma boa coletânea. Adriano foi peça fundamental comigo nesse trabalho. Por diversas e diversas tardes ficamos juntos lá na sala dele. Aqui o que eu estava mostrando a vocês, né? Se K é maior do que 1, se K é entre 0 e 1, se K é igual a 1, então C é o ponto médio. E aqui está a demonstração do porquê disso aqui acontecer. Mas eu vou focar numa demonstração que talvez nem esteja aqui, que é a demonstração utilizando os teoremas de Menelaus e Seva. Que estão intrinsecamente ligados às quádruplas harmônicas, tá? Então, assim, o que é que diz Menelaus e Seva, né? Esse teorema deles. Eu vou construir aqui a grosso modo, poderia usar o GeoGebra, sim, poderia, mas vou fazer aqui a grosso modo, só para a gente relembrar o que é o teorema de Menelaus e Seva, né? O que é que diz. Então, eu tenho um triângulo ABC e seus lados. Entendam lados do triângulo agora, as retas de suporte desses lados, desse triângulo.
Até por isso que eu fiz esse prolongamento aqui do lado BC, tá bem? Então, eu posso dizer que quaisquer pontos aqui entre A e B, que eu vou chamá-los de Y, Z, e aí eu vou construir as sevianas, agora que eu não sou louco, que eu não sou besta, para fazer o X no lugar certo. Essa seria uma seviana BY, essa seria uma seviana CZ, e, consequentemente, utilizando essa interseção, essa seria a seviana AX. Tá? Vou chamá-lo de X', vou deixar até de outra cor. O que diz o teorema de Menelaus e Seva? Né? Ele diz que, ora, XB ou XC, sem perda generalizando, né? Sem perda de X'B dividido por X'C, vezes. Aí o B, claro, o C que está embaixo eu começo a colocar em cima, né? Aqui no caso YC, ou poderia ser, utilizando o lado de cá, seria ZB no denominador, tanto faz, aqui a ordem que a gente colocar as coisas. Então, YC dividido por YA, multiplicado ainda, se A está no denominador, agora passa para o numerador, ZA dividido por ZB. Ora, isso aqui acontece e é sempre igual a 1. No caso do teorema de Menelaus e Seva, né? E o que isso tem a ver especificamente com as quádruplas harmônicas? Isso tem a ver o seguinte, eu não fiz o Z e o Y num lugar muito legal, mas eu vou fazer no GeoGebra de forma a gente entender melhor. Quando a gente construir a quádrupla harmônica, a gente vai perceber que não necessariamente só existe esse X interno a ABC para que isso aqui ocorra. Existe um X que pertence à reta BC, externo ao segmento BC, que também faz valer o teorema de Menelaus e Seva, tá? E para isso eu já entro aqui na dissertação. Tarará. Você vê que eu estou pulando um monte de coisa, tá? Porque, de fato, são muitas informações. Teorema das bissetrizes, feixe harmônico, quádrupla harmônica, aqui. Eu já quero fazer com vocês a construção da quádrupla harmônica, porque na construção da quádrupla harmônica a gente volta especificamente para o teorema de Seva e Menelaus. Então, vou fazer o seguinte. Vou seguir os passos tais quais tem ali. Então, primeiro, traçar uma reta AC e um ponto C qualquer interno a ela. Eu vou botar um asterisco nesse qualquer, porque a gente já viu e já tem ferramentas suficientes para entender que não é um C qualquer, né? O C não pode ser o ponto médio, senão vai causar discórdia, vai causar problema aqui. Então, eu vou construir um C diferente do ponto médio para ser, digamos, um terceiro ponto da quádrupla harmônica. Agora, eu preciso construir um ponto qualquer, um ponto P qualquer, externo a essa quádrupla harmônica, que é um conjunto de 4 pontos colineares que tem aquela propriedade que eu já mostrei a vocês. Então, vou construir um ponto externo a ela, vou chamar esse ponto de D, não, já que eu vou usar o D mais para frente, vou chamá-lo de P. E, a partir desse ponto P, eu vou traçar retas AP, BP e CP. Então, vou aqui traçar novas retas AP, BP e CP. Tá? Se eu já tivesse construído aqui o ponto D, eu teria um outro teorema que eu só vou mencionar agora com vocês, voltando, que é o teorema do feixe harmônico, tá? Que é basicamente o que está mostrando aqui.
Se A, B, C, D formam uma quádrupla harmônica, qualquer ponto externo a essa quádrupla e qualquer outra reta concorrente a elas, cadê? Aqui. Também vai formar uma nova quádrupla harmônica. Esse é um outro teorema, que é o teorema do feixe harmônico, tá? Que é basicamente o que está aqui. Bem, a partir disso, vamos para o próximo ponto, que é, partindo de A, traçar uma reta R concorrente a CP e BP. Então, partindo de A, eu vou traçar uma reta que seja concorrente a BP e CP. Reta, partindo de A, concorrente a BP e CP. E agora eu vou marcar essas interseções e chamá-las de Z e Q, tá? Z, eu quero um ponto, essa interseção e essa interseção. A interseção E, eu vou chamar de Z, já que ele está dizendo que primeiro BP, Z. E a interseção F eu chamarei de Q. Gente, lembrando que eu estou fazendo no GeoGebra, mas é perfeitamente construível apenas com régua, tá? Estou só otimizando aqui o nosso tempo. O que é que falta agora? Agora eu vou fazer o caminho contrário. Eu já tenho essa interseção aqui, que é a interseção Q, e a partir de Q eu vou traçar uma reta concorrente BQ, e marcar a interseção Y com a P. Então, vou partir aqui de B, marcar, eu quero a reta BQ, né? E marcar essa interseção como sendo a interseção Y. Vai ser minha interseção Y. Bem, percebem que agora falta só o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Traçar a reta YZ e marcar a interseção com a B. Então, eu vou traçar essa reta YZ e marcar essa interseção entre essa reta YZ, a recém-construída, e a primeira reta AB. A essa interseção eu chamarei de D. Ela não está sendo mostrada na tela, mas eu vou mexer com os pontos para que vocês vejam ela aqui. Opa. Ó, vou mexer com D, deixar D mais próximo de B. O D, consequentemente, veio mais próximo de B, tá? Como é que eu posso garantir que essa razão aqui tá certa, né? Ficou um desenho bem poluído, mas eu vou fazer o seguinte. O segmento CA ou AC é o segmento M. Então, vou arrastar e o segmento agora CB, eu vou chamar de N. O segmento DA está sendo chamado de P e o segmento DB está sendo chamado de Q. É só para provar isso aqui, tá? Resumindo, eu quero um novo número agora que seja M, que é CA, dividido por N. Deixa eu ver se o GeoGebra vai entender isso. Não, não vai entender. Como é que eu faço uma divisão aqui? Acho que é usando 2 pontos. Não sei como faz essa divisão. Alguém saberia fazer essa divisão? M dividido por N? Bem, não consegui isso, mas seria só para mostrar que realmente é uma quádrupla harmônica. Como também não é necessário, eu quero só mostrar então aqui a vocês. Deixa eu jogar isso aqui fora. Não deu certo? Não deu certo. Mostrar aqui a vocês que funciona o teorema de Servo e de Menelaus com um ponto externo, tá? Percebe que da mesma forma que eu tenho esse ponto C
que seria o meu X lá do teorema de Sèvres-Menelaus. Cadê ele? Aqui. O meu C seria o ponto X lá do teorema de Sèvres-Menelaus. Ele tanto pode ser um ponto interno, quanto ele pode ser um ponto externo. E isso vai dar a mesma coisa. E aí, eu posso estar me equivocando, porque eu não lembro bem, mas existe um teorema que diz que se dois desses pontos que dão suporte às Sèvrianas são internos, pode acontecer o teorema de Menelaus com os três internos, ou seja, interno às retas que dão suporte ao triângulo, ou dois internos e um externo, ou ainda três pontos externos. Então, no caso de três pontos externos, também funciona. E a última coisa que também funciona é com um ponto interno aos segundos segmentos que formam um triângulo e dois pontos externos a ele também formam um triângulo. Num dos livros que a gente pesquisou para escrever, tem os 4 casos, tá? 3 pontos internos aos lados que dão suporte aos triângulos, o triângulo, 2 pontos internos e um externo, que é esse caso aqui utilizando o D, um ponto interno e 2 externos, e os 3 pontos externos, que são todas as possibilidades que funcionam para o teorema de Sèvres e de Menelaus. Bem, gente, até aí tranquilo? Eu quero mostrar a vocês uma coisa que eu pulei, é melhor mostrar no trabalho, que é a distância. Essa distância que é tem a ver com o K, tá? A distância entre os conjugados harmônicos, conhecendo aquela razão K. Alguém levantou a mão? Se sim, fique à vontade. Na sua figura anterior, você poderia colocar ponto médio? O que acontece? Aí. Sim, aqui o ponto médio entre A e B? Sim. Bem observado. Eu vou especificamente botar o ponto médio e trazer o C para ele. Trazer o C para o ponto médio. Percebe que isso aí é uma consequência, né? Esses pontos também passam a ser pontos médios e, consequentemente, essa reta YZ é paralela à reta AB. Vou destacar de vermelho ela, para que fique bem claro. Opa, fiz besteira. Destacar essa reta de vermelho e essa reta que é a principal de azul. No caso de C ser o ponto médio, essas duas retas são paralelas. E se essas duas retas são paralelas, logo não haverá interseção entre a reta vermelha e a reta azul. E, consequentemente, não haverá a quádrupla harmônica. Vai existir um ponto interno que divide CA, ou que divide o segmento AB, né? Numa razão K igual a 1, uma vez que E é o ponto médio, então CA dividido por CB seria 1, e aí a gente recai naquele caso de não existir a quádrupla harmônica e, consequentemente, não ter o ponto D externo para formar essa quádrupla harmônica. Isso também significa uma coisa quando a gente estiver olhando o círculo de Apolônio. Eu acho que eu posso prosseguir, né? Então, a distância, gente, ela é facilmente demonstrada aqui também, está no trabalho, eu não vou fazer essa demonstração de novo. Vocês podem ver especificamente no trabalho. Mas essa distância naquele caso do K ser maior do que 1, é isso. E no caso de ser K igual, ou K entre 0 e 1, é isso. Ou seja, a distância é sempre o módulo de 2K vezes AB, que é o comprimento do segmento AB, dividido por K menos 1. Isso a gente vai precisar numa demonstração daqui a pouco.
E aqui está a demonstração especificamente, tanto para o caso 1, que é o caso de K maior do que 1, quanto para o caso de K entre 0 e 1. Tá? Eu mostrei porque a gente vai precisar disso mais para frente, durante a demonstração do círculo de Apolônio. Que eu volto agora para a defesa. Opa, aqui. Esse problema, antes de ir diretamente para o círculo de Apolônio, ele é um problema tirado do nosso querido, né, Eduardo Wagner, um cara respeitadíssimo no hemisfério sul, na área de geometria. Eu digo hemisfério sul porque, de fato, é mesmo no hemisfério sul, é um cara respeitado por todas as suas pesquisas em área de geometria. E ele eu até separei aqui, tá, na revista do professor de matemática número 61, esse problema. É um problema de 2006 que ele traz, lá da RPM. E o problema diz o seguinte: imagine dois postes verticais, A linha e B linha, de tamanhos diferentes, no plano horizontal π. Tá? Para que posições uma formiga P, que no caso P seria a formiguinha, para qual posições deste plano essa formiga consegue enxergar os postes do mesmo tamanho? Esse é um problema chamado Problema da Formiga, é o título do artigo, que está lá, que aqui, no caso, especificamente o problema. E aí existem dois casos triviais, né? A formiga está especificamente entre os dois postes, de tal forma que ela consiga olhar para o poste A e para o poste B sob o mesmo ângulo. Esse caso é um caso trivial. Tá lembrando alguma coisa? Lembra aquele número, aquele ponto do conjugado harmônico que divide interno aos dois pontos. E também existe um certo ponto sobre um ângulo, um ponto em que o poste B, ele está, digamos, quase ofuscando o poste A. A formiga consegue enxergar o poste A linha, B linha, na mesma altura, também observando sob o mesmo ângulo. Então, percebam que, de cara, existem dois pontos triviais em que a formiga consegue enxergar esses postes com a mesma altura. Porém, não há somente esses dois pontos. E aí eu vou pular o trabalho pela questão de tempo mesmo, para esse desenho aqui trazido pelo caro Eduardo Wagner. Existe um lugar geométrico, e aí é redundante o que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim. Existe um lugar geométrico que detém uma determinada característica, embora todo lugar geométrico detém uma determinada característica, que é essa característica de enxergar o poste A linha, B linha, sob o mesmo ângulo. E a esse lugar geométrico é especificamente o que a gente conhece como círculo de Apolônio, tá? É um círculo de Apolônio e esses dois pontinhos aqui em destaque, né? Esse ponto interno ao segmento AB e esse ponto externo ao segmento AB, adivinha? São os conjugados harmônicos do segmento AB. São os pontos interno e externo que dividem AB harmonicamente. Então, não existe somente esses dois pontos do plano. Existem um conjunto infinito de pontos que detém essa característica, e a esse conjunto infinito de pontos a gente chama de círculo de Apolônio. Então, esse é um problema motivador que o Eduardo Wagner trouxe lá na revista do professor de matemática número 61 de 2006, que leva a gente especificamente para o lugar geométrico conhecido como círculo de Apolônio, tá? E é essa a característica dele. Ser no segmento AB, num plano qualquer, chamamos de círculo de Apolônio ou ainda circunferência de Apolônio. O lugar geométrico dos pontos P deste plano, tais que ocorrem a mesma razão, tá vendo? É a mesma razão lá do CACB e DADB.
E também lembrando que K tem que ser diferente de 1. E aí esse lugar geométrico, que é um círculo ρ, de diâmetro CD, onde C e D são os conjugados harmônicos, a esse lugar geométrico a gente chama de círculo de Apolônio ou circunferência de Apolônio, tá? Então eu voltei aqui para a construção que já está toda pronta. Vou tirar a poluição, que tem muita informação. Essa reta fica, esse ponto fica, esse ponto sai. Vou ocultar aqui um monte de coisa para ficar somente com o que interessa, que é especificamente a quádrupla harmônica, tá? Esse eu vou chamá-lo de M, para ficar claro para vocês, que é o ponto médio. E mais do que isso, eu agora não quero só o ponto médio, eu agora quero a mediatriz. Tá? Vamos observar essa mediatriz. Já que agora o ponto não é mais um ponto unidimensional, né? Assim, digamos, não é mais uma coisa que está sobre uma reta. Agora a gente pode ver esse ponto como um lugar do plano que não está mais sobre uma reta. Bem, então o círculo de Apolônio é esse círculo aqui. É um círculo cujo diâmetro, eu vou marcar primeiro o ponto médio entre CD, já que é o círculo cujo diâmetro é CD, e construir um círculo, um centro e um dos seus pontos. Pronto, agora sim. Esse sujeitinho, vou botá-lo de vermelho, para ficar mais bonito. Esse círculo ou circunferência, né? Claro que a gente sabe a diferença entre círculo e circunferência, já que o círculo é a área circular mais a circunferência, mas os livros, em geral, trazem como círculo de Apolônio também, tá? Embora a gente saiba que esse lugar geométrico é uma circunferência. Qualquer que seja o ponto, e aí é o que está dizendo no teorema, qualquer que seja o ponto P aqui em cima, vou chamá-lo de F, de P, aliás, essa distância PA, PB, PA dividido para PB, adivinha, também é a mesma, é o mesmo K da razão CA, CB, DA, DB, que também forma a quádrupla harmônica, tá? E aí eu tenho algumas demonstrações sobre isso no trabalho que eu queria mostrar para vocês diretamente no trabalho, sem ser na apresentação. Tarará. Feixe harmônico. O círculo de Apolônio. De novo aqueles probleminhas, quem foi Apolônio, o lugar geométrico. E agora sim, o círculo de Apolônio. E aí eu fiz uma demonstração via, digamos, conhecimentos de duas geometrias, né? Da geometria analítica, utilizando coordenadas generalistas, né? Obtendo A como sendo a origem do sistema de coordenadas e o segmento AB de comprimento Azinho, né? A gente vai ter um ponto XY que desse P dividido para PA sobre PB vai ser aquela mesma razão K. E aí tem aqui a demonstração, né? Partindo deste princípio, PA dividido para PB dá igual a K, algumas manobras algébricas aqui simples, tranquilo, a gente chega especificamente aonde? Eu chego que o lugar geométrico é o círculo ρ, de centro, adivinha? Isso aqui, e raio, módulo de AK sobre K ao quadrado menos 1. Esse raio, se vocês lembrarem bem, tem a ver com a distância do segmento AB, tá? Ou seja, neste caso, o comprimento da circunferência pertence à reta AB, no entanto, está em função de K, que é o comprimento A. O K é o comprimento, aliás, está em função do comprimento A, que é o segmento AB.
Então, tem a ver lá com a distância entre os conjugados harmônicos, entre o segmento AB. Então, essa por demonstração analítica. Se vocês quiserem, depois a gente senta, pode marcar um horário, um momento, e eu mostro para vocês com detalhes essas demonstrações. E também utilizei, aqui, sim, continuando ainda, né? Eu chego ao raio igual àquela mesma distância, que é aqui que eu queria chegar. O raio da circunferência tem especificamente aquela mesma distância entre os conjugados harmônicos. E, de fato, cadê os meus desenhos? E, de fato, é no GeoGebra. E, de fato, o raio dessa circunferência é a metade do caminho entre CD. Então, teria que ser a metade daquele K que a gente encontra lá, daquela distância entre os feixes harmônicos, né? Continuando. Professor, me diga quanto tempo eu tenho ainda, só para eu saber se eu dou uma apressada ou se eu dou uma Mais 10 minutinhos. Ui, então vai ser rápido. E ainda fiz também no trabalho, pessoas, a demonstração utilizando geometria euclidiana, né? E aí tem a demonstração, vale se P é um ponto que pertence ao lugar geométrico, então P pertence ao círculo de Apolônio, que eu estou chamando de Rho. E vice-versa, né? Vale a volta também. Se ele pertence a um ponto, esse ponto pertence ao lugar geométrico. E eis aqui uma demonstração analítica, não, euclidiana também, do porquê que, de fato, esse ponto P é um ponto que pertence a esse círculo e que detém essas características. Bem, posições relativas, só faltam mais dois pontos que eu quero mostrar a vocês, que é especificamente as posições relativas, e isso não está na apresentação, mas está aqui, e está num videozinho que eu deixei separado em algum lugar. Eu vou encontrar onde? Acho que no vídeo já está bem direto, mas eu posso movimentá-lo aqui, antes do vídeo. Ó, o que é que diz aqui no trabalho? Significa que, nessas condições, o K é algo bem pequenininho. Tá? O K está quase sendo zero. Então, eu tenho um círculo de Apolônio muito próximo do ponto A. À medida em que o K vai crescendo, e aí eu vou mostrar isso no GeoGebra, vou botar o C para o lado de cá. Ó, aqui eu tenho um K bem pequenininho. Nessas condições, o K tem bem pequenininho. Ele está entre 0 e 1. E à medida em que ele se aproxima do ponto médio, lembra que o K, quando o conjugado interno é o ponto médio, ele tende a ser 1. Então, se o K tende a ser 1, esse círculo ele se degenera. Se o limite dele é 1, né? Porque se ele for 1, ele se degenera na mediatriz. Então, o círculo desaparece e ele vira a mediatriz. Passei da mediatriz, passei do ponto médio, o círculo começa a existir de novo, só que agora o K já é maior do que 1. Se K tende ao infinito, esse círculo tende a ser bem pequenininho aqui em volta do B. Então, essas são as posições relativas do círculo de Apolônio. E o que eu queria mostrar a vocês de novo é o problema do ponto médio. Se não tem o D, lembra, esse é um círculo de diâmetro CD. A gente já viu que no ponto médio não existe a quádrupla harmônica. Consequentemente, se C é o ponto médio, o círculo se degenerou, virou a mediatriz. Tá? Ele desapareceu. E, por fim, eu queria mostrar aqui a vocês, que está no trabalho bem mais explicado, que esse círculo também, deixa eu deixar ele mais... Tá bom, aqui mesmo. Um pouco menorzinho. Esse círculo no R3, e aí no trabalho está um pouco mais explicado, tá? Ele também é uma esfera. Esfera, agora eu vou precisar do ponto. O ponto E. Opa.
mostrar de novo o ponto E, que é o centro do círculo, e construir a partir do centro do círculo a minha esfera, que dá o título ao trabalho, né? A esfera de Apolônio. E qualquer ponto dessa superfície esférica também tem a mesma característica do círculo de Apolônio. E apesar de ser uma coisa boba, né, uma coisa assim simples, essa foi a parte, vamos dizer, mais inovadora do trabalho, porque ninguém, em nenhum trabalho, em nenhuma língua, citou até então a esfera de Apolônio. Veja que é uma coisa tão simples, né? Se levar isso para uma nova dimensão. E existem pontos de qualquer ponto dessa superfície esférica, posso escolher qualquer ponto dele, ponto em objeto. Um ponto qualquer ali, F, e P, no caso esse F é P, tá, gente? Aliás, segmento, PA dividido por PB, não importa onde esteja esse ponto na superfície esférica, eu posso trazer ele para o lado, para qualquer lugar, também detém as mesmas características. E aí eu cito no trabalho que isso também vale para a enésima dimensão, para uma hiperesfera de enésima dimensão também. Professor, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu concluí, tá? E aí queria só citar que está tudo muito resumido nesta apresentação, o trabalho ele está mais completo. As colocações que o professor Jorge Hinojosa e o professor Hélio deram na defesa foram excepcionais. Eu tive um pouco de medo quando o Adriano disse, vamos colocar Jorge na banca, e Jorge, vocês sabem que é um cara perfeccionista demais, eu tive medo de que ele fuzilasse o trabalho, mas de fato ele fuzilou, não vou mentir, mas as colocações que eles deram foram sensacionais, foram coisas que a gente tinha deixado passar e que eles colaboraram muito na banca, na defesa, que ocorreu lá no longínquo 2016. Concluída. Obrigado. Eu vi você falando professor, mas só que a minha internet ficou oscilando boa parte da apresentação. Parabéns, Erivaldo. Muito obrigado. Tá bom? Agora a gente abre para a fala da plateia, né? Doutor Adriano, professor Jorge, queiram falar alguma coisa. Se alguém tem alguma pergunta. Por enquanto, aqui no chat só tem parabéns, viu? Obrigado. Eu gostei muito do tema que você trouxe para a gente, né? Até como a gente estava conversando antes, o principal objetivo desse ciclo de palestras é o nosso público-alvo são os alunos do Profimate, né? E ter trabalhos oriundos de egressos do Profimate ajuda muito a motivar, né? Possivelmente, daqui a alguns anos, serão vocês que vão serem convidados para apresentar nesse ciclo, presencialmente ou de forma remota, né? E aí, alguém tem alguma coisa a perguntar? Tem alguma coisa para falar? Parabéns, tem um parabéns de Jorge. Fabiano quer falar, pode falar, Fabiano. Eu gostaria de saber se no trabalho tem a demonstração para a esfera na enésima dimensão, alguma coisa desse tipo. Peraí que eu estou perdendo, que eu não sei em qual tela que eu estou. Não, tem só a citação, tá? A gente não chegou a explorar a enésima dimensão e a hiperesfera, não. Mas tem a citação de que vale, né, para isso. Para isso, a gente teria que entrar em álgebra linear, né, fazer esse aprofundamento de análise no RN para verificar e provar que também existia. A gente só cita, né, mas não faz nenhuma demonstração, não.
E queria agradecer a presença aqui do grande mestre Adriano. Nossa, foi uma parceria e tanto. As colaborações que ele deu e que eu não tenho nada, nenhuma queixa para fazer da parceria que nós tivemos ao construir esse trabalho. Muito pelo contrário. Olha aí, a Adriana agora está dando os parabéns também. Tá bom? Gente, então é isso, viu? Mais uma vez, obrigado, Erivaldo. A apresentação foi ótima, né? Serviu para motivar e também serve para mostrar produtos que o nosso programa vem produzindo ao longo desses 10 anos. Né? Não o conhecia, né? Conheci através da NET, mesmo que de forma remota, e foi ótimo ver a sua apresentação. Tá bom? Perfeito. Agradeço. Oi, pode falar você. Não, pode falar você. Eu novamente agradeço aqui, deixa eu só parar a apresentação para enxergar vocês. Aqui, parar a apresentação. Agradeço de novo, né? Não sei quem chegou depois, talvez não tenha visto essa minha fala, mas, gente, o que esse programa faz na vida de um docente, a capacidade que você acaba adquirindo ao terminar esse programa é algo que não dá para descrever. Eu tenho uns colegas lá na licenciatura de matemática de Pesqueira, com o qual eu trabalhei, somos 12 professores lá, éramos, né? Eu saí de Pesqueira, no IF Pesqueira, estou no IF Caruaru agora. Éramos 12 professores lá, 10 egressos do Profimate. E o que a gente, assim, a unanimidade, sabe, do que esse programa, do que o Profimate é capaz de fazer na vida do docente, de quanto você melhora como professor, do quanto você melhora como pessoa, e o quanto é enriquecedor as aulas, né? O quanto eu aprendi nas aulas, especificamente de geometria, aqui do professor Adriano, do professor Jorge, que nos deu geometria também. Foi assim, foi um marco para mim ter participado do Profimate. Eu participei 2 vezes, em 2013. Não consegui concluir em 2013, resolvi entrar de novo em 2014. E aí entrei de cabeça, entrei corpo e alma, fiz o melhor que eu pude e concluí. A gente sabe o quanto é difícil, né? Vinha do interior, ia para Recife toda semana. Eu tinha todas as dificuldades de logística, de ter 2 vínculos. Na época, eu tinha 350 aulas para dar por mês, 350 horas. E a gente sabe de toda essa dificuldade, mas esse programa, o Profimate, eu acho ainda que ele é subvalorizado com o que, de fato, ele consegue fazer com as pessoas. Então, se vocês estão aí desmotivados, cansados, esperando o dia e a hora de concluir, eu deixo o conselho de aproveitem cada minuto, cada sexta-feira, cada sábado, cada avaliação, cada conselho que esses professores dão, porque é enriquecedor demais participar do Profimate. Se eu pudesse, participava de novo. E eu tentei ainda 2 seleções de doutorado, não me identifiquei com o programa, tentei em Educação Matemática, na UFRN e na UFPE, mas estou aguardando, quem sabe, aí na mudança de governo, mudança de paradigmas, mudança de Ministério da Educação, de que de fato saia o DOC Profimate, para tentar o DOC Profimate, de tão ligado a esse programa que eu fiquei, de tão bom que é participar do Profimate. Então é isso, professor, eu desagradeço de novo aqui ao convite, agradeço a presença sua, de Anete, que estava no começo, e dos queridos aqui, Jorge Nojosa e Adriano Regis. Saudades de todos. Nós que agradecemos. Gostaria de pedir um belo depoimento mesmo, né? O professor Adriano está falando. Gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso palestrante, tá bom? Então, quem puder, liga aí o microfone.
Muito bom, viu? Parabéns. Eu vou aqui parar a gravação, mas eu ia pedir que a turma em si não saia, porque eu tenho um recadinho rapidinho, tá bom?